A paz do Senhor, querido jovem, querido professor, você que é amante da EBD, você que sempre está conosco aqui, acompanhando os podcasts. Olha que alegria hoje participar dessa lição, né? Lição de jovens e lição de número 11, o trimestre aí chegando ao fim. Estamos concluindo mais um ciclo e com muito aprendizado e sendo muito edificado através de cada podcast, através de cada lição, através de cada ensinamento dos professores que aqui passam para nos transmitir algo da parte de Deus. E hoje nós estamos aqui junto à mesa, eu, meu irmão Felipe Adriano, professor ali da Escola Bíblica Dominical no Tempo Central, e o nosso querido presbítero Anderson Leão, professor ali também, que faz parte do quadro de professores seleto ali do nosso Tempo Central, da IADERN, e eu queria já deixar aqui para ele poder trazer a sua saudação, e juntos nós vamos aqui interagir e falar um pouco sobre a lição 11, revelações sobre o tempo do fim. Maravilha, paz do Senhor, Diácono Felipe Adriano, paz do Senhor, você professor, você jovem, você que está aqui se conectando ao EBD em Simples, é uma alegria poder estarmos nos aproximando aí deste final de trimestre, desta lição tão abençoada. Olha, com certeza você foi abençoado enquanto professor, você aluno também foi abençoado em poder estudar sobre o livro de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, quanta profundidade. E hoje não vai ser diferente, Felipe, hoje nós vamos poder compartilhar aqui com profundidade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, professor, vamos juntos aqui aprender e crescer com esta aula. Maravilha, querido professor Anderson Leão. Olha, hoje, lição 11, o texto se encontra em Daniel, capítulo 8. Nós vamos estudar muito sobre a visão de Daniel, do capítulo 8, né? A visão ali do carneiro, a visão do bode, dos chifre menor. Enfim, muita coisa para a gente poder tratar aqui e poder aprender da parte de Deus. E o texto, nós vamos ler aqui um versículo, que é o texto principal da nossa lição, se encontra em Daniel, capítulo 8, versículo 15, que diz: E aconteceu que, havendo eu, no caso Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhante de um homem. Daniel capítulo 8, versículo número 15. Nós vamos falar hoje, queridos amados irmãos, sobre uma visão de Daniel que retrata sobre o reino presente do seu tempo e também sobre o tempo do fim, que é justamente o título dessa lição. É o estudo da escatologia, né? A escatologia, escatos, que fala sobre últimas coisas, final, justamente é o estudo das coisas finais, dos últimos acontecimentos, e nós vamos tratar hoje sobre essa visão que Daniel teve, a visão do carneiro e a visão do bode. É interessante porque o livro Daniel, nós podemos compreender que ele tem muita, como, né, o querido professor antes falou, o Apocalipse do Velho Testamento tem muita metáfora, tem muita figura de linguagem, e nós precisamos compreender e ter muito cuidado quanto a isso. Tem muita gente que estuda a escatologia, né, querido professor antes, de uma forma errada, de forma sensacionalista, de uma forma a uma interpretação pessoal. E nós temos que estudar à luz da Bíblia, e inclusive nós sempre costumamos dizer isso, né? Tem uma frase: o problema não é estudar escatologia, o problema é estudar escatologia na direção errada, né, querido professor Anderson Leão? Exatamente. É importante, professor, você entender que o capítulo 8 do livro de Daniel, ele traz essa perspectiva escatológica e você precisa trazer para o aluno essa continuidade, a de cada capítulo, né? Nós, por exemplo, estudamos em uma das lições, se não me falha a memória, a lição de número 8, falando sobre o convite de Daniel a chegar na festa ali onde Beltesazar estava preparando, né, profanando os objetos do templo. E aí apresenta-se na parede uma mensagem, né, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí Daniel ali, ele é o instrumento de Deus para trazer a interpretação e o direcionamento daquilo que está ali. Então, Daniel já tinha essa experiência, essa prática daquilo que Deus trazia para ele em relação ao que estava como sobrenatural ou como incógnita para os demais, né? E aí, irmão Felipe Adriano falou muito bem da nossa atenção a entender estas figuras, entender essas alegorias, entender estas imagens. Então, veja, qual é o propósito de Deus, né? Nós somos Daniéis, os alunos precisam entender que são Daniéis, Daniéis para este tempo. Então, Deus mostrou algo a Daniel que estaria relacionado à sua realidade, mas neste capítulo em especial ele vai falar sobre a perspectiva
dos reinos futuros. Vocês devem trazer a memória aos alunos que o início da caminhada de Daniel, Deus mostra a ele uma estátua, Nabucodonosor ali, tem uma estátua, então cada parte da estátua havia uma representatividade de um reino. E aí no capítulo 8 há um aprofundamento, uma continuidade, né? O Império Medo-Persa e o Império Grego, é exatamente essas figuras do carneiro e do bode. Então, o que a gente percebe? Daniel é alguém que vive a sua contemporaneidade, né? O seu espaço de tempo, né? Dentro da história, mas Deus o apresenta ao futuro. E aí eu trago aqui uma aplicação rápida inicial para que você possa desenvolver com seus alunos. Quem somos nós? Somos os Daniel dessa geração, que vivemos o nosso tempo, entendemos a realidade, mas Deus nos mostra, através da sua palavra, que é uma revelação, o que vai acontecer no futuro, o que vai ser apresentado no futuro. Então, traga essa perspectiva para aproximar o seu aluno, para ele não olhar para essa figura como um carneiro, como um bode, um chifre, dois chifres, sem entender essa perspectiva. Traga para o seu aluno a análise. Daniel, ele estava em um contexto e observava aquelas figuras, aqueles personagens, mas Deus trouxe a ele o entendimento. E neste capítulo se falava do Império Medo-Persa e do Império Grego, que é a continuidade, né? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Então, existe ali uma continuidade. Era Deus revelando a ele como aconteceria. E é o detalhamento que nós vamos estudar aqui acerca dessa aplicação sobre o tempo do fim. E traga a ele, sim, o entendimento. E se estamos estudando essa lição, é porque, com certeza, o fim está próximo. Não é isso, meu Felipe? Perfeito, professor. Antes, nós já estamos aqui, né, inclusive entrando, né, querido professor, no tópico 1, que é o tópico 1, que fala sobre a visão de um carneiro e um bode. E o subtópico primeiro fala sobre a característica dessa visão. Nós vamos já justamente o que o professor antes falou. Esses animais, eles representam, eles são figuras de representação alusivas ao Império Medo-Persa e também ao Império grego. O que é interessante é que Daniel vai ter uma visão ali sobre o futuro próximo e também o futuro do fim dos tempos. E só para fazer um adendo aqui, quando nós estudamos o fim dos tempos, isso não traz conflito ao nosso coração, isso não traz medo ao nosso coração. Pelo contrário, isso nos traz esperança. Porque por mais que a visão que nós temos do futuro não é uma visão muito boa, é uma visão de que muita coisa ruim vai acontecer, mas nos traz esperança por saber que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Prova é que quando você volta no capítulos anteriores, no capítulo 2, querido presbítero Anderson, Daniel ele vai ter ali a visão da estátua, né, de Nabucodonosor, que é uma estátua que vai trazer uma representatividade justamente desses poderes de governança, então, desde o Império Babilônico até o reinado milenar. E aqui, a característica na visão, Daniel, ele vai ter uma visão no terceiro ano do reinado de Belsazar, posterior a Nabucodonosor, entre 550 e 549 a.C. E o que é interessante é porque existe tanta coisa a se explicar, tanta coisa a se interpretar, né, nessa visão, que Deus vai enviar aqui o anjo Gabriel. A gente precisa, inclusive, salientar isso, que o anjo Gabriel ele é enviado para trazer a interpretação para Daniel, uma interpretação acerca daquilo que ele estava vendo. Porque tem coisas, inclusive, que Deus nos leva a compreender, a ver, na verdade, que a gente não consegue nem compreender. Só a interpretação realmente de Deus, do Espírito Santo, revelado para nos fazer entender acerca dessas coisas. Isso aconteceu na vida do profeta Daniel. Daniel, por si só, não conseguiu compreender. Pelo contrário, aquilo causou espanto para ele, fez o profeta adoecer. Então, Deus envia o anjo Gabriel para trazer a interpretação, para trazer a palavra, para esclarecer tudo o que Daniel estava vendo e todos aqueles acontecimentos. Então, as características, elas são muito práticas, porque Daniel ele vai ter uma visão, não é no lugar que ele está, ele tem uma visão em um outro lugar, a cerca de 300 quilômetros, inclusive, de onde ele está, e naquela visão, naquele momento, Deus vai enviar o anjo Gabriel para poder trazer a interpretação. E o que eu acho interessante, querido professor, já entrando aqui, porque essa parte a gente já fez até falar um pouco sobre ela, mas para concluir o tópico primeiro, falando um pouco mais de forma especificada do subtópico 2 e subtópico 3, no subtópico 2 fala o carneiro, e no subtópico 3 nós vamos falar aqui sobre Ciro o Grande, justamente falando sobre essa transição do Império Medo-Persa para o Império Grego. Lembrando que Daniel estava vivendo no Império Babilônico. E é interessante
e aqui eu trago um adendo que, como foi na visão na revelação do capítulo 2, naquela estátua, aqui o Império Babilônico ele está sendo prestes a ser destruído, numa forma de ser passado, está um momento aqui de transição, saindo do Império Babilônico, para a gente poder compreender numa linha mais firme, e indo para o Império Medo-Persa, que depois iria transitar para o Império grego. E o que é interessante é que o primeiro animal, querido professor Anderson Leão, que é o carneiro, que ele tinha duas pontas de chifres, né? E essas pontas de chifres, uma é maior, uma outra é menor, isso é muito interessante, simbolizando o Império Medo-Persa, né? Que no versículo 20 nós vamos ver no capítulo 8, e os dois chifres compridos do animal, sendo o maior e o outro menor, representam justamente a história desses dois impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550, dando origem ao Império Aquemênida. E é interessante porque desses dois impérios, o chifre maior aponta para a Pérsia. A Pérsia, a gente sabe que ela, por mais que ela seja difundida de forma posterior, mas ela vai ser mais predominante. Ela vai crescer de uma forma mais pujante e então vai ser justamente esse chifre menor compreendendo o carneiro. Então, professor Felipe, o carneiro representa o quê? Os dois chifres representam o quê? O carneiro representa o império, os dois chifres representam os seus dois poderes que vão se unir, que é justamente o império Aquemélida e o chifre maior, mais alto, justamente representa a Pérsia. E o que é interessante, querido professor Anderson Leão, para a gente poder aqui trazer essa palavra sobre o tópico 1 e caminhando para o final, é que mediante a isso vai se apresentar o Ciro Grande. E o que eu acho tremendo, e eu falei no início, para corroborar o que eu falei, é que o conhecimento, a visão ou o estudo das coisas futuras não nos traz espanto, não nos traz medo, nos traz esperança por saber que o Senhor ele cuida de cada detalhe, está no controle de tudo. Prova isso é Ciro. Ciro Grande é aquele mesmo da profecia de Isaías, é alguém que foi que há uma permissão de Deus, justamente nesse processo de transição de império, e é ele quem vai quebrar o ciclo do exílio babilônico quanto aos judeus. Então, olha essa coisa tremenda. Deus vai profetizar muitos anos antes. Posteriormente, Deus permite levantar um governo para cumprir a sua palavra e trazer liberdade ao seu povo que estava exilado lá em Babilônia, como Daniel. Muito bem, Felipe. Uma coisa interessante a gente poder perceber o valor e a importância de Ciro como um instrumento de Deus, inclusive, né? Nós vamos perceber que um dos chifres se destacam e é exatamente o chifre que representa ali o Império Persa, Ciro o Grande, e ele será um instrumento de Deus onde vai cair o Império Babilônico e vai ser maximizado aí o Império Medo-Persa com destaque maior ao Persa. O que me chama a atenção, professor, é que, na perspectiva cronológica, nós estamos no capítulo 8, mas é lá no capítulo 4 e 5 que a festa que Beltesazar apresenta, ele é morto naquele encontro, onde o Império Medo-Persa, pelos aquedutos, vão conquistar. Então, cronologicamente, Deus já havia apresentado a Daniel essa perspectiva do que iria acontecer, e a gente consegue ver naqueles capítulos que já se passaram, justamente o encerramento e o fim do Império Babilônico. Temos ali Nabucodonosor, temos ali a figura do Nabonido e a figura do Beltesazar, né? Avô, filho e neto. E aí o Império Babilônico cai, o grande Império Babilônico, e agora é levantado o Império Medo-Persa e o Império Persa com maior destaque. Muito bem. Vamos aqui, no Felipe, ao tópico 2. Dentro dessa visão do capítulo 8, Daniel também consegue enxergar ali esta visão espiritual, o bode e o pequeno chifre, trazendo essa mesma perspectiva da representatividade. Vemos que a representação do carneiro está relacionada ao Império Medo-Persa, com destaque ao Persa, por isso que um chifre é maior. E agora, esse segundo aspecto, o bode e o pequeno chifre, que vai trazer uma perspectiva da Grécia. Não é isso, meu filho? É isso que o professor Anderson, e aí, trazendo inclusive uma palavra sobre isso, é que isso é uma dica pedagógica do professor. O professor ele tem nessa aula na verdade, deve haver um interesse do professor em trazer também aqui
imagens ilustrativas, né? Algo visual para os seus alunos. Porque tratar de escatologia, às vezes, você tem, primeiro, para levar para dentro da sua sala de aula, querido professor, é importante você estudar todo o contexto, para que você possa trazer uma aula prática, uma aula esclarecedora, para não causar dúvida na cabeça do aluno, que de repente ali pode ter uma confusão mediante o que está sendo ensinado. E algo atrativo a você trazer para dentro da sua aula é algo visual. Então, por exemplo, nessa aula, principalmente, especificamente, traz imagens, né? Monta lá o slide, ou traz impressões, para que tenha um visual e aí o aluno possa enxergar, possa ver, possa compreender, né, a cronologia dessas visões de Daniel, desde o capítulo 2, como eu falei, da estátua de Nabucodonosor, até o cumprimento do capítulo 8, esse período de transição que está para acontecer, o futuro próximo da revelação e também o futuro, o tempo futuro. Então, eu queria deixar aqui uma dica pedagógica para o professor não passar em branco nessa aula. Não leva só a lição, leva aqui algo visual, monta o slide, prepara, mostra para os alunos, leva impressões para que o aluno possa conectar o visual ao que você está explicando, com certeza vai conectar bem e fazer com que isso cause e faça com que o aluno tenha uma melhor compreensão do que você está ensinando. E agora nós chegamos no bode, né? O tópico 2 fala sobre o bode e o pequeno chifre. Falando propriamente sobre o bode, né, que representa aqui o Império Grego, que é Alexandre o Grande, da Macedônia, um dos mais predominantes reis e personagens, figuras de toda a história, né? Falar sobre Alexandre o Grande é falar de alguém que é muito conhecido, porque existem muitos filmes, né? Existe na literatura muito conteúdo sobre esse personagem aqui, falando sobre o Império Grego, esse homem que vai se destacar na questão da expansão do reino, ele vai conquistar ali toda o território pós Ciro, né, dos Medes e dos Persas, ele vai conquistar, vai expandir, né, até para o fim do mundo, que tinha um contexto, uma consciência naquele tempo dos homens, que havia o fim do mundo, né, e eles não compreendiam, não tinham passado pelaquele estágio ali, principalmente após a Índia, né, meados ali do leste da Índia, terras territórios que ainda não havia sido conquistado, até por reinos como os Medes e Persas, e o próprio Ciro, que foi também um grande líder, né, bélico, e Alexandre o Grande ele vai trazer a helenização, ele vai trazer aqui a influência da cultura, né, do seu povo, esse homem que vai aprender aos pés do grande filósofo Aristóteles, então ele vai um homem que é muito intelectual, muito inteligente, muito aplicado, e é interessante porque nessa expansão ele vai ter um vário império que se estendia desde a Grécia até a Índia. E apesar desse homem aqui ter tido a sua morte de forma precoce, aos 33 anos, é um homem que conquistou muito, que expandiu muito o seu território, e eu posso dizer que do professor Santos, até para estar aqui nos próximos tópicos, falar sobre os 4 chifres, sobre os generais, eu posso dizer que foi certamente o maior rei daquele período, e não só em questão de conquista, mas influência, porque até hoje, inclusive, a gente tem a influência, nós temos a influência dessa filosofia, da cultura dos gregos, né? Naquela época, por exemplo, mesmo após a queda do seu reinado, mas a gente ainda vai ver que vai se predominar muito, né? A cultura grega vai se predominar muito junto aos povos. Por exemplo, a gente vê que a questão monetária, moedas, a questão de filosofias, a questão de linhas, né, de instrução, a questão da grandeza filosófica, tudo isso vem dos gregos. Então, o processo da helenização, talvez, além da expansão, seja o maior marco de Alexandre o Grande, que a helenização vai trazer, vai causar essa influência, essa predominância, e vai, inclusive, difundir na expansão que Alexandre consegue. O processo da helenização vai poder colocar, implantar e converter as pessoas quanto à questão da cultura e da filosofia dos gregos. Só que aí nós, para adiantar aqui falar, e talvez um ponto-chave aqui, porque o tópico sobre a questão da Alexandre passa muito rápido, que é do professor Anderson Leão, a gente vai falar aqui um pouco sobre o subtópico 2 e 3, que tomam mais tempo sobre o tópico 2, que é sobre justamente esses 4 chifres, sobre esses generais. A gente sabe que Alexandre, quando ele conquistava, o local que ele conquistava, ele começava a levantar generais, e nós podemos compreender que eram generais da sua confiança, homens poderosos,
mas que, de repente, ali vai causar um transtorno e um conflito entre si, principalmente após a sua morte. Muito bem, interessante você falar sobre isso, né? A representatividade de Alexandre, né? E Deus usa quem ele quer, e existe ali sim um entendimento de Deus levantar estas pessoas para esta continuidade da história. Alexandre aí, o Grande, foi aluno, posso dizer assim, de Aristóteles, então ele tem aí uma influência muito grande do helenismo, né? Como você disse muito bem, dessa cultura helenística. Então, Aristóteles ele influenciou muito Alexandre e essa cultura foi muito difundida. Alexandre morreu aos 33 anos, sem deixar ali um sucessor para uma continuidade, mas estrategicamente, como disse o professor Filipe Adriano, ele deixa generais para reger esses ambientes. E com a morte dele, abre-se um precedente para quem vai reinar. E aí é justamente o que fala sobre os 4 chifres. Esses 4 chifres têm uma representação destes generais. Agora, vale salientar que tudo isso, para nós é fácil contar depois. Mas Deus mostrou isso a Daniel antes, muitos anos antes. E aí, dentro dessa representatividade dos 4 chifres, há um destaque, agora não mais para o maior, mas para o menor. O comentarista vai trazer essa perspectiva de quem são esses generais, né? Esses representantes, como 4, o Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu e Seleuco. E aí foi exatamente a divisão do império que envolveu estes quatro generais. Então, dos 4 generais, houve uma divisão, naturalmente, sem a autoridade e a representatividade de Alexandre o Grande, levanta-se aí agora 4 generais, que são os seus generais, e agora começam a dividir este grande império que se estendeu aí por 12 anos, da Grécia até a Índia. E aí, dentro desse destaque, meu amado professor, meu amado aluno, nós vamos perceber a importância desse pequeno chifre que cresce. Quem é esse pequeno chifre? Qual é a representatividade desse pequeno chifre? O que representa numa aplicação para as nossas vidas hoje, na contemporaneidade? O comentarista vai trazer essa aplicação, que esse pequeno chifre simboliza um Antíoco. Esse Antíoco, que é uma autoridade representando o anticristo, o Antíoco Epifânio, que significa Deus manifestado. E é exatamente nesse contexto que nós queremos aqui aplicar e desenvolver essa perspectiva. A gente vai perceber no versículo 10 do capítulo 8 do texto que nós estamos aqui justamente em estudo, vai trazer esta aplicação da representatividade deste pequeno chifre. Deus vai mostrar a Daniel justamente o crescimento desse pequeno chifre. E o versículo 10 vai dizer que ele se lançou contra o exército do céu, justamente trazendo a representatividade do anticristo, profanando o santuário. E fazemos referência, como o comentarista traz, ao Antíoco Epifânio, que é justamente quem assume o poder após o assassinato de Seleuco. Seleuco é um dos generais. O Antíoco assume aí o trono sírio e justamente muda agora o título para Antíoco Epifânio, que significa Deus é manifestado, e ele vai ter um tempo de reinado. Mas o que caracteriza essa questão da perspectiva do anticristo? Vai ser um período com muitas mortes, né? É uma característica dele, temperamento cruel, sanguíneo, e ele realmente cometeu muitas atrocidades contra o povo de Deus, o povo judeu, buscando o seu extermínio. E aí são características que vão estar maximizadas em relação à representatividade que este Antíoco Epifânio representa o anticristo. Não é isso, professor? Perfeito, querido professor Anderson. E é interessante, um ponto aqui que eu até anotei, que eu esqueci de poder falar, eu queria só voltar aqui para a gente poder fechar esse tópico 2, é que no versículo 5 fala que esse animal, né, o bode, que ele vem apenas com um chifre, e ele vai derrotar aquele outro animal que era predominante aonde ele chegava, né, com os 2 chifres, o menor e o maior. E no versículo 5, Daniel vai dizer que ele vinha voando. Isso, você tem uma ideia, Deus é tão detalhista que isso retrata sobre a velocidade que o animal ele vai
se sobressair sobre o outro. E isso fala sobre, trazendo na prática sobre o reinado de Alexandre o Grande, fala sobre a velocidade que Alexandre conquistou. É por isso que ele morreu precocemente, mas mesmo morrendo precocemente aos 33 anos, ele já tem conquistado o mundo inteiro, né? Dada proporcionalmente falando sobre o seu tempo, mostrando que até nisso Deus é detalhista. Deus mostrou até o quão rápido seria a conquista quanto à representação desse animal, ou seja, do Império grego ali pelo Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E é interessante porque falando sobre esse chifre, esse pequeno chifre do subtópico 3, a gente já consegue fechar o tópico 2 porque ele já aponta para o tópico 3, né? O subtópico 3 do tópico 2, ele já vai apontar para o tópico 3, que fala sobre o tempo do fim. Por quê? Porque, como o professor antes falou, Antíoco Epifânio, que ele vai mudar o seu nome, anteriormente esse nome era Antíoco IV, ele vai mudar o seu nome para Antíoco Epifânio, que significa Deus manifestado, já aponta justamente para um tipo do anticristo. Porque o anticristo, justamente, ele vai se apresentar como alguém que é Deus, como alguém que é manifesto, alguém que é poderoso, alguém que traz ali as soluções, alguém que tem um domínio e um poder, que nós vamos, inclusive, falar sobre isso. Mas para fechar esse tópico 2, querido professor Anderson Leão, queria aqui trazer também uma outra dica pedagógica aos professores, para os professores eles estudarem um pouco sobre a questão da revolta dos macabeus, né, liderado ali por Judas Macabeu, que faz parte aqui dessa conclusão sobre o tópico 3, que é justamente como quando Etíoco Epifânio ele vai invadir Jerusalém, vai profanar o templo, ele vai inclusive proibir, né, culto, ele vai proibir práticas de adoração, né, religiosa, porque justamente ele vai assumir esse trono, esse reinado de Seleuco, e Seleuco ele dominava o império ali que era que dominava sobre a Síria e o restante do Oriente Médio, que é justamente ali caindo sobre a Judéia. Então, o Império de Seleuco, que é adquirido após o seu assassinato por Antíoco IV, depois de Antíoco Epifânio, ele vai herdar justamente ali o controle e o domínio sobre a Judéia. E, mediante a isso, ele vai começar a fazer diversas restrições e vai começar a perseguir o povo de Deus, e então vai ter ali a revolta dos macabeus. Então, você, professor, uma dica pedagógica, também estudar um pouco de forma mais profunda, não dá para a gente trazer, porque aqui o podcast é bem rápido, é só uma síntese, como já diz o nome, né, para você. E aí nós já entramos no tópico de número 3, o tempo do fim. Por quê? Felipe, Pode falar, professor. só interrompendo você, uma coisa muito interessante, né? Você está estudando a lição aí semanalmente, e quando nós voltamos ao capítulo 7, né, a lição anterior, lição número 10, nós vamos perceber que Daniel ele tem a visão de outros animais, né? E existem características desses animais. Deus tem a intenção, o Espírito Santo de Deus tem a intenção de justamente trazer a representatividade dos animais de forma intencional. Então, o capítulo 7 vai falar do urso, do leão, do leopardo, da águia, e aquilo representa uma força desses animais, né? E ali traz uma perspectiva de um poder mundial. Já agora, Daniel está vendo, no capítulo 8, animais mais domésticos, né? E o comentarista vai trazer esse entendimento de que aquele poder mundial que estava sendo apresentado, agora está trazendo uma perspectiva mais pessoal, mais doméstica, talvez seja as influências culturais, né? A cultura grega, o helenismo, a influência justamente intervindo diretamente na realidade das culturas, das autoridades. Então, é justamente a percepção destes animais um pouco mais próximos à realidade. Pois bem, professor, vamos avançar aí para o tópico 3, o tempo do fim. Um protótipo do anticristo. Pode seguir, meu amigo. Perfeito, professor Anderson Leão, justamente sobre o tópico 1, diz assim, um protótipo do anticristo, justamente pelas suas características. Né? Inclusive, o nosso mestre de saudosa memória, Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, ele falando sobre Antíoco Epifânio, ele falou justamente que Antíoco ele seria um cumprimento parcial desta visão, ou seja, da visão do anticristo, né? Que tem como característica alguém que se levanta como Deus, mas alguém que persegue o povo de Deus, um ditador mundial, alguém que seria o último alguém que teria o domínio sobre o último do governo, o último dos governos mundial, teria um domínio muito grande. Esse reinado aqui sobre 10 reinos fala do seu domínio, da sua autoridade e do seu poder, mas alguém que faria coisas semelhantes ao que fez Antíoco Epifânio. O que foi que Antíoco Epifânio fez, professor Felipe? Ora, nós já dissemos aqui, além de perseguir o povo de Deus, além de profanar
o templo do Senhor. Isso mostra que a falta de temor no seu coração, alguém que não tem amor pelas coisas de Deus, pelo contrário, alguém que profana, alguém que escarnece das coisas do Senhor, e alguém não só que vai perseguir, mas que vai matar muitos cristãos. Né? É por isso que vai ter a revolta dos macabeus, porque ele não só quer subjugar, ele não só quer subjugar, querido professor Anderson, como Ciro, porque Ciro ele era conhecido também como um respeito, alguém muito respeitoso, um homem muito respeitoso. Era um imperador que, quando trazia a sua expansão do seu império, do seu reino, mas tratava de forma respeitosa aqueles a quem estavam subjugados ao seu poder. Antíoco, não. Aqui, um tipo do anticristo é alguém que quer pisar sobre aqueles que têm uma prática religiosa ao Deus verdadeiro, no caso ali na Judéia, e nós falamos hoje sobre Israel, então ele vai se levantar contra o povo de Deus. Inclusive, este homem ele é tão poderoso, dadas as escrituras, a besta que se levanta do mar, né, Apocalipse 13, que nenhum homem terreno é capaz de poder derrotá-lo. Então, quem é que vai derrotar? E a gente já entra aqui no tempo futuro, no tempo do fim. Quem é que vai derrotar? Quem o derrotaria é o próprio Cristo. Não é ninguém humano, não é ninguém humano. Aqui é o próprio Cristo, que, inclusive, trazendo nesse contexto, o versículo 25 já, retrata o quê? O Armagedon, que, inclusive, é título aí para uma outra aula, para um outro momento, que a gente não consegue aqui explanar, é algo muito profundo, não conseguimos explanar de uma forma tão minuciosa. Mas aqui já entramos no versículo 25, no Armagedon, Apocalipse, quando o poder gentil como dial sobre o anticristo será soberanamente destruído, sobrenaturalmente, perdão, destruído por Cristo na sua vinda. Então, olha que coisa interessante. Nós estamos estudando sobre o tempo do fim. E alguém pode perguntar, de repente, na sua classe, professor, o aluno, ele pode perguntar, né, querido professor Anderson Leão? O aluno pode perguntar, mas é necessário? Com certeza. Nós precisamos estudar acerca das últimas coisas, do tempo do fim, porque nós estamos prestes não só a viver, mas aguardando esse momento. O próprio Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora, então, uma vez que a gente não sabe quando será o fim, nós precisamos estudar acerca do fim para entender. E, através do discernimento do Senhor, podemos compreender as últimas coisas. Como disse, inclusive, aqui o comentarista da lição, ele fez aqui um adendo muito interessante, eu gostei muito aqui até anotei acerca disso. Ele diz assim, que a questão não é se devemos estudar o fim dos tempos. Subsídio 1, né, do primeiro tópico. Mas ele fala que os cristãos têm de considerar o fim dos tempos. E aí ele traz como base os apóstolos, Jesus, Paulo e o próprio Apocalipse. Então, Jesus fala acerca disso, os apóstolos falam acerca disso. De quê? De nós estudarmos acerca do fim dos tempos, porque nós precisamos considerar, porque é uma realidade. Para alguém não é uma realidade, mas para nós é uma realidade. E aí, para nós caminharmos para o final, querido professor Anderson, eu até, inclusive, dei um spoiler aqui sobre esse subtópico 2, né, que é uma visão atormentadora, e também o subtópico 3, humildade e confiança diante do futuro. Nós compreendemos com tudo isso que o estudo dessas coisas, mais que nos traga esclarecimento, às vezes, como eu disse, pode nos trazer temor, pode nos trazer pavor. Inclusive, tem muita gente, né, que é do professor Anderson, que quando vai ler o livro de Apocalipse tem medo. Alguns nem querem ler o livro de Apocalipse justamente por esse receio de poder ler, porque é muita coisa, você não entende, fica um pouco confuso, mas é como eu disse, nós precisamos considerar o tempo do fim e ler e estudar na direção correta, à luz da Bíblia, compreendendo que o Senhor ele traz não só a interpretação, ele traz o conforto e também traz a esperança, não é isso, professor Anderson Leão? Perfeito, né? Precisamos ler o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, né? Que tem muita revelação, muito entendimento, muita alegoria, com esperança. Existe um propósito de Deus ali em revelar isso para nós. Eu fico imaginando João na ilha de Patmos, recebendo aquelas revelações. Eu fico imaginando Daniel, Deus mostrando a ele tudo isso que ia acontecer. Uma perspectiva de não trazer espanto. Inclusive, Daniel humildemente vai dizer que não consegue compreender, não tem ninguém que compreenda, né? Porque ele sabe da profundidade. Uma coisa interessante, amado professor Felipe, de usarmos alguns recursos hermenêuticos, né? Você pode motivar o seu aluno nessa pesquisa, por exemplo, a tipologia bíblica vai trazer aí a oportunidade de você trazer apontamentos, por exemplo,
Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um mediador. Moisés foi levantado para libertar o povo. Moisés foi levantado para comunicar-se com Deus. O que o povo queria falar com Deus, falava para Moisés, Moisés falava para Deus. O que Deus queria falar com o povo, Deus falava para Moisés, Moisés. Então, Moisés é um tipo de Cristo. E aí você pode trazer essa perspectiva sobre o seu aluno, que existe o tipo e existe o antítipo. O tipo, exatamente, a prefiguração, aquilo que não aconteceu. E o antítipo é o que aconteceu. Então, no exemplo que eu dei agora, Moisés é um tipo de Cristo e Cristo é o antítipo. Então, o Epifânio, ele é um tipo de anticristo. Nós não sabemos quem é o antítipo, porque o anticristo não apareceu. Então, é justamente o entendimento. É o que a lição está trazendo. A lição está trazendo uma compreensão e um entendimento em relação a essa proposta. Você pode explorar isso daí. Bom, Marinho Felipe, eu percebo que estamos nos aproximando aí do encerramento. E eu quero relatar da importância de entendermos que, como disse você, né, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 11 de Daniel traz essa representatividade, essa revelação, justamente para nos alertar que o anticristo será levantado. Né? E uma das características que a lição traz, você pode maximizar isso na sua sala, vai ser um líder de toda a história, acima de qualquer general famoso, de qualquer autoridade, vai ser um governante mundial. E a gente percebe com o pós-pandemia, né, o modelo de conexões mundiais, as relações com a ONU, com as relações de integração, de globalização do mundo, a gente percebe que existe ali uma necessidade de ser levantada uma liderança, né? Isso é uma preparação para justamente esse advento. O anticristo vai ser aí um grande demagogo, influenciará decisivamente as massas. Muita gente vai prosseguir. E o que que Deus nos mostra? Nos trazendo este entendimento do fim, se não nos trazer esperança, se nos trazer entendimento, irmão Silvio. Perfeito, professor, querido professor Anderson, eu queria, inclusive, concluir e dizer, né, que diante de tudo isso, Daniel vai ver, Deus vai levar ele a ver, né, vai sobressair a humildade de Daniel. Dizer que ele não estava entendendo, que ele não compreendia. O homem, olha só, o homem que era espiritual, o homem que tinha ali o dom da interpretação dos sonhos, mas mesmo assim, tem coisas realmente que nós precisamos ter a humildade e poder nos levarmos para o Senhor para poder compreender essas verdades. E aí ele finaliza tudo aquilo de forma espantada, porque o que ele vai ver é algo angustiante, ele vai ver algo que vai ferir o seu povo, algo que vai trazer a enganação a muitos, mas ao mesmo tempo vai trazer confiança e esperança no Senhor, por saber que o Senhor tem o poder e tem o controle, tem a autoridade, que no final Cristo seria vencedor. Então, para encerrar as minhas palavras, a gente vê a conclusão do capítulo 8 e também a conclusão da lição, nós vemos aqui o anticristo, alguém que vai se levantar de forma poderosa. Um homem poderoso, um homem influente, um homem, como já foi falado, demagogo, um homem que vai influenciar as massas, um homem que vai falar e as pessoas vão seguir, um homem que vai ter na sua mão capacidade de poder ter domínio sobre milhões, milhares, né, de pessoas, de reinos, de povos, de exércitos. Então, olha a grandeza de tudo isso. Só que a glória não é isso. A glória é em saber que, por mais que não tenha ninguém na Terra que é suficiente para derrotar essa bicha, derrotar esse anticristo, que vai se apresentar como Deus poderoso, mas nós no final descansamos e confiamos e louvamos, porque nós sabemos que tem um que é mais poderoso, que é Cristo, e esse sairá vencedor junto com o seu povo, então com ele nós reinaremos. Então, a glória dessa lição é concluir compreendendo que se levanta o anticristo, que vai se levantar, tal como Antíoco Epifânio, mais poderoso, com mais abrangência, mas nós concluímos a lição na confiança do futuro. Mas, irmão Felipe, o futuro, você falou que o futuro reserva para nós coisas desastrosas, onde o mundo caminha cada vez mais para perversidade. É verdade. Mas o futuro também revela para nós e guarda para nós a revelação do Cristo ressurreto que virá, que destruirá, derrotará o anticristo e junto com ele nós reinaremos. Então, a glória e a grandeza, querido professor, está nisso.
E nós concluímos a lição, confiando no Senhor, que é poderoso e que é maior do que tudo e maior do que todos. Que coisa tremenda, querido professor. Antes, eu queria fazer aqui as minhas considerações finais, deixar a oportunidade também para o senhor aí, nosso querido professor Pedro Antes, que sempre está por aqui, o âncora, né, da nossa equipe, trazer suas palavras de saudação também final junto aos nossos queridos professores, crendo, querido professor, que sua aula vai ser uma bênção, que Deus há de lhe capacitar, o Espírito Santo vai trazer a revelação. E lembre-se, você é um instrumento de Deus para impactar gerações, impactar essa juventude, e através do conhecimento que Deus está lhe transmitindo, nós formamos uma geração que cresce na graça, mas também cresce no conhecimento, firmes, esperando e aguardando o Senhor. Maravilha, quero também agradecer, né, e parabenizar o professor Felipe pela excelente aula. Você, meu amado professor, você, meu amado jovem. Eu quero encerrar aqui minha participação em João Felipe, lendo o versículo número 25 do capítulo número 8. Nós percebemos nessa lição ali a característica, o levantar do carneiro. Você entendeu ali a imagem de Ciro, o rei persa, né, a perspectiva medo-persa, também ali o Alexandre, o rei da Macedônia, essa autoridade helenística e a imagem do tipo do anticristo ali sendo levantado, mas eu quero dizer para você que quando Deus mostra a Daniel aquela batalha do Armagedon ali, versículos 22, 23, 24, 25, olha como é que termina aqui o texto. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, falando aqui do anticristo. E no seu coração se engrandecerá. Essa é a perspectiva do anticristo. E por causa da tranquilidade, destruirá muitos, vai enganar muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas, olha aí, porém, mas, entretanto, a palavra de Deus diz assim, sem mão será quebrado. Então, existe sim a esperança, né, nesta batalha. A ação do Espírito, o Cristo, nosso Senhor, ele está também nos prometendo esta esperança. Então, tem uma aula abençoada, tem esse tempo de preparação, de oração e cumpra a missão, que Deus te use. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe e até a próxima. Glória a Deus. A paz do Senhor, querido professor Anderson, a paz do Senhor, seu querido professor, aluno, amante da EBD, que esteve conosco até agora. Nós desejamos para você uma excelente aula, uma abençoada aula, e Deus abençoe a sua vida. E até o próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus, essa foi mais uma gravação do EBD em Síntese em Podcast, iniciativa do nosso DENEC, Departamento de Ensino Cristão, na nossa Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, pastor Martim, pastor Reinaldo. Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.